Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico e do Valdo, que vem capítulo a capítulo, analisando, capítulo a capítulo do livro, analisando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um trecho é estudado e os mentores, os espíritos, através da mediunidade do Chico e do Valdo, vão se comunicando e deixando mensagens aqui para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, que é tão importante, né? E hoje o capítulo é o capítulo 29, se chama Se Tens Fé. Ele se refere ao capítulo 27, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 27, todo mundo deve lembrar aqui, que é pedir e obtereis. É a prece, a ação da prece, a eficácia da prece, a importância da prece, a importância de nos colocarmos em contato com o mundo espiritual, de colocarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa ação com o mundo espiritual, para podermos ter o quê? A intuição, como devemos prosseguir, como devemos agir diante das dificuldades, que nós não podemos deixar de lado. A nossa vida, ela é cheia de dificuldades, cheia de problemas que problemas que são nossos, na verdade. Não são problemas que são acarretados por Deus ou pelos espíritos ou qualquer coisa assim. Nós temos, ao reencarnar, um compromisso que nós assumimos no mundo espiritual, e esse compromisso precisa ser cumprido. E os espíritos têm recursos para que nós tenhamos uma vida de paz, de fraternidade, de amor, e esses recursos são a prece, o trabalho mediúnico, enfim, tudo aquilo que nos coloca diretamente com os espíritos superiores, tudo aquilo que nos coloca diretamente com os emissários de Deus e os emissários de Jesus, uma vez que Jesus é o nosso diretor planetário. Então, pedir e obtereis tem assim, o capítulo se desdobra em várias mensagens, inclusive mais uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá nas instruções dos Espíritos, que se chama Ventura da Prece, que vale a pena nós retomarmos todo o capítulo para podermos entender a ação da prece na nossa vida e a importância da prece na nossa vida. O item 11, ele fala que pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos, porque o pensamento, a partir do momento que você irradia o seu pensamento, uma força inteligente no universo acata o seu pensamento, o seu pedido, e vem ao encontro para poder o quê? Para poder resolver os seus problemas? Não. Os nossos problemas? Não. Para poder nos ajudar a quê? A darmos continuidade à nossa vida, à nossa evolução, resolvendo os problemas por nós mesmos. Então ele diz assim, é uma mensagem do Emmanuel muito bonita, e eu separei aqui alguns trechos do livro Nos Domínios da Mediunidade, porque eu gosto muito, quando eu vou preparar o assunto do dia, o capítulo que nós vamos estudar, que você vai ver o Evangelho, eu acompanho aqui o Evangelho, eu gosto muito de pegar um pouco da obra do André Luiz, porque a obra do André Luiz, ela nos traz a vivência do homem na Terra, vista através do quê? Dos espíritos. Ele, André Luiz, Hilário Silva e outros espíritos, acompanhados pelos mentores, Clarencio, Aulos, Alexandre, e todos eles que vão passando ao longo da coleção André Luiz, eles vão mostrando para nós, eles vêm e observam o que acontece na Terra, observam o que acontece nas reuniões mediúnicas, nas salas de passe, nas obsessões, em tudo aquilo que nós vivenciamos. E muitas vezes não nos damos conta que estamos vivenciando. Então André Luiz tem essa característica.
A obra do André Luiz tem essa característica. E mostra cientificamente, através dos olhos de médicos, do plano espiritual, de enfermeiros, de médicos e de todos aqueles que instrutores da mediunidade, técnicos da mediunidade e todos aqueles que têm essa técnica no mundo espiritual e passam a enxergar o homem aqui no planeta como uma experiência. E isso ajuda muito a gente. Isso é muito importante para nós. E o Emmanuel, não menos lógico que André Luiz, ele sendo o mentor do Chico, o que cuidou de toda a parte mediúnica do Chico, nos traz a mensagem aqui que se chama Se Tens Fé. Então ele começa assim. Eu vou lendo trechos. Eu gosto de ler a mensagem inteira e depois ir fazendo comentários, mas eu vou lendo trechos porque essa mensagem aqui ela pede que se faça isso, que leia por trechos aqui e possa fazer comentários. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma observação, vamos fazendo junto, porque nós estamos estudando juntos. Não existe um estudo, não existe um professor dando aula. Existe um estudante junto com outros estudantes aqui da doutrina espírita. Então, vem assim. Em doutrina espírita, nos diz Emmanuel, né, na mensagem, em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então ele já traz alguma coisa entre raciocínio e responsabilidade de viver. E ele continua, desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Então, a palavra fé, ele já vem dizendo que vem de raciocínio também, que vem de fidelidade, que nós sabemos a origem da palavra fé, e vem do que também? Vem da obrigação de servir. Aí ele usa, não te restrinjas à confiança inerte. Não existe inércia no trabalho. Não existe pessoa que está parada. Existe sim ação. Por isso que a gente sempre lembra que o Espiritismo não é uma religião, não é uma doutrina de contemplação. Ela é uma doutrina de ação. Ela pede que nós coloquemos em ação aquilo que nós aprendemos. E sempre o quê? Voltada para o bem. Voltada para o trabalho no bem. Se tens fé, diz ele, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Nada pode desmantelar o coração de quem tem fé, de quem tem fé realmente. A fé raciocinada, a fé da ação da fé. Então nada desmantela o coração de uma pessoa que tem essa fé. E nós podemos observar isso aonde? Naquelas pessoas que estão passando momentos muito difíceis e elas não deixam de trabalhar, de fazer o bem, de levar uma palavra de alegria, de levar uma palavra de consolo. Não são aquelas que se fecham no seu casulo, mas são aquelas que se abrem para o mundo, à revelia das dificuldades. E muitas vezes nós nem sabemos realmente quais as dificuldades que as pessoas passam. Nós achamos que as pessoas têm uma vida risonha e franca, que só nós temos dificuldades, mas as pessoas têm dificuldades e elas demonstram aquilo nos grupos de estudo, nas salas de passe, nas salas de desenvolvimento mediúnico e no contato social nosso dentro do grupo espírita. O que elas mostram? Elas mostram uma alegria que vem do quê? Que vem do trabalho, que vem do amor ao próximo, que vem do estudo e que vem da ação do Espiritismo na vida dessas pessoas. Vem da ação e do coração. Numa entrevista dada pelo Chico, ele fala assim, que nós deveríamos ter 20% de razão e 80% de sensibilidade. Os 20% de razão são
a outro peso dentro da nossa vida, mas 80% de sensibilidade, para nós possamos compreender a dificuldade do outro, possamos compreender o outro como ele é, e mudando quem? Mudando a nós mesmos. Não querendo mudar o outro, mas mudando a nós mesmos, dentro das nossas dificuldades. Isso é importante também. E porque muitas vezes nós andamos pelo mundo aí achando que só o nosso problema é um problema, é o único que existe. E quando nós vamos observar, nós vamos vendo que o nosso problema também tem um peso. Óbvio que todo problema tem o seu peso, tem a sua dificuldade, mas no serviço ao próximo nós temos o quê? Nós temos a oportunidade de entrar em contato com outras dificuldades, de auxiliar, de levar uma palavra de amor, de fé, uma palavra de carinho àquele que sofre, porque nós todos passamos por dificuldades. Então ele diz assim: se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a força do coração. Mantenha o teu coração forte, mantenha o teu coração na fé, mantenha o teu coração nos ensinamentos de Jesus, mantenha o teu coração na prece, no trabalho, no amor ao próximo, e nada vai desmantelar o teu coração, nada vai te levar ao chão, por maiores que sejam as dificuldades. Então ele continua aqui: transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida floresça e prossiga em triunfo. Ainda que ele pede vigilância no equilíbrio, ainda que os homens mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue. Então o que ele pede? O que ele chama a nossa atenção? Emmanuel chama a nossa atenção aqui. Chama a atenção para nós que não pode haver um desmantelamento, que nós não podemos deixar entrar nessa faixa de lodo e sangue que acontece muitas vezes. E para a gente entrar num processo de nos afundarmos nesses problemas, fica muito mais difícil de nós sairmos quando nós estamos dentro desse lodo, dentro de toda essa viscosidade que o lodo lembra, de toda essa viscosidade fica muito mais difícil de sair. Por que eu falei que eu gostaria de lembrar o livro Nos Domínios da Mediunidade? E por que é importante André Luiz nos mostrar do plano espiritual, que como eles enxergam o plano, como eles enxergam a matéria, como eles enxergam os homens do plano espiritual. Quando eles analisam, André, eu já tive a oportunidade de falar aqui uma outra vez, e eu gosto muito desse livro, gosto sobretudo desse capítulo, que ele fala de equipamento mediúnico, porque ele diz respeito exatamente a nós, médiuns, das salas de desenvolvimento mediúnico, das salas de passe, e ele vai observando os médiuns, porque existem médiuns e mediunidades, como diz o próprio André Luiz. Existem médiuns e mediunidades. E ele vai observando cada um dos médiuns, e quando ele fala aqui que se transitarás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida floresça e prossiga em triunfo. Quando André Luiz chega com Aulus naquele centro espírita, e ele vai para a sala de desenvolvimento mediúnico, para a sala de trabalho mediúnico, e ele começa a observar cada um dos médiuns, no capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, o que ele faz? Ele faz uma análise de cada médium e de cada mediunidade.
Ali existe um estudo aprofundado do médium e da mediunidade, dos médiuns e das mediunidades. E ele chama a atenção, primeiro que o André Luiz ele observa, e eu já falei isso na última vez acho que foi na última vez que eu estava falando aqui, ele observa aquela luz que sai da mesa e forma aquela coroa, e ele pergunta se aqueles médiuns, se aquelas pessoas que estavam sentadas ali eram os iniciados. Ele fala, são iniciados esses que estão sentados aí nessa mesa? E o que o Aulus responde para ele? Não, são pessoas normais, que comem, que vestem, que bebem e que vivem uma vida normal. Ele usa a expressão no ramerrão carnal, essa expressão do Aulus, no ramerrão carnal, entretanto, trazem o quê? A mente voltada para Deus, para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Aquele momento em que eles estão ali, e muito provavelmente na continuidade, muito provavelmente não, com certeza na continuidade da vida deles, a revelia dos problemas, das dificuldades que ao longo do livro nós vamos observando, que cada um tem suas dificuldades mediúnicas, dificuldades do próprio planeta, problemas. Ele observa que cada um, naquele momento, e nos momentos que entre as reuniões mediúnicas, cada um deles mantém o quê? A fé ativa, o que Aulus chama de fé ativa. Então, o que ele diz, o que o Aulus diz no livro Nos Domínios da Mediunidade, e que diz respeito a nós, e que eu acho isso importante repetir inúmeras vezes, porque somos nós que sentamos nas salas de desenvolvimento mediúnico, somos nós que frequentamos as salas de desenvolvimento mediúnico, somos nós que frequentamos as salas de passe, e o Aulus chama a nossa atenção individualmente, porque isso cabe a quem? Cabe à nossa consciência, cabe ao nosso discernimento. Nós temos que ter discernimento sobre as palavras do Aulus aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade. O que é que ele diz? Ele diz assim, que essas pessoas, palavras dele, do Aulus, procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então são bons médiuns, são bons trabalhadores dentro da sala de passe. Por quê? Porque eles têm o quê? Elevado teor de radiação mental. Então são bons instrumentos para os espíritos que vão ser atendidos. Como num hospital, quando a gente encontra os bons médicos lá que nos recebem, que nos tiram do choque. Lembrava a doutora Marlene uma ocasião que ela dizia sempre assim, isso está sempre gravado na minha cabeça, que nós, como médiuns, somos como aquelas pessoas que trabalham no pronto-socorro. Às vezes ela pergunta, quem já entrou no pronto-socorro? Então, o que acontece dentro do pronto-socorro? Você tem, e acontece dentro das salas de desenvolvimento mediúnico, das salas de desobsessão. Você tem espíritos que estão doentes, que chegam em choque, e você tem que fazer o quê? O que os médicos fazem dentro do pronto-socorro dos hospitais? Eles vão primeiro tirar a pessoa do choque, para depois iniciar um tratamento. Porque não adianta querer a pessoa em choque lá, querer ficar, sabe, fazendo toda uma parafernália médica com eles, dizia ela, porque não adianta. Primeiro você tira a pessoa do choque, coloca a pessoa na consciência, dentro das possibilidades da doença e do choque que ela se encontra, e aí você vai começar a realizar o tratamento. Idêntico às salas onde nós frequentamos. E agora, como é que nós podemos ser úteis dentro dessas salas? Quando entra um paciente, a gente começa a gritar, começa a falar, não, meu irmão, não sei o quê. Não, nós podemos ser úteis com eles, como? Ajudando, fazendo com que eles saiam do choque, para depois seja realizado o tratamento. Através dos mentores que estão dentro das salas de desenvolvimento mediúnico,
das salas de educação mediúnica, ou seja, educação, trabalho e educação. Então, e como é que nós devemos nos comportar fora das salas de desenvolvimento mediúnico? Aí o Aulus dá uma ideia de como se comportam esses espíritos, esses espíritas que frequentam essas salas de desenvolvimento mediúnico. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio, no bem e no estudo nobremente conduzido, adquirem, né? Ele diz aqui, adquiriram, porque ele está falando daqueles, adquirem elevado teor de radiação mental. Que é para fazer o quê? Que é para poder ajudar, pelo menos ajudar de uma forma, melhorar um pouco os espíritos, fazer com que os espíritos possam utilizar o nosso trabalho de uma forma correta, vamos dizer assim, facilitar um pouco o trabalho desses espíritos. E aí ele continua aqui: se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Então, educarás generosamente, porque não adianta querer educar na pedrada, educar no coice, porque não adianta. A gente sabe, é a mesma coisa que você com os alunos. A gente tem alunos rebeldes e não adianta a gente querer chegar com 4 pedras para cima de um aluno, que vai criar um conflito ainda maior, vai criar um mal-estar maior dentro da sala de aula, vai criar um mal-estar maior dentro da nossa casa. Então, muitas vezes é preciso ouvir e calar e educadamente, generosamente, educar a boca que injuria e a mão que apedreja. E ainda que essas pessoas que nós mais amamos, nos releguem à solidão, nós devemos avançar para a frente, entendendo e ajudando na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Porque o trabalho no bem, ele acontece dentro da nossa casa, ele acontece fora. Nós precisamos dos dois. Dos dois. Nós precisamos do trabalho no bem fora e nós precisamos do trabalho no bem dentro da nossa casa. Nós precisamos estar sempre no trabalho no bem. Porque outra coisa que a doutora Marlene falava, e ela sempre pisava nesse assunto, ela dizia assim, que se engana quem acha que pode trabalhar na mediunidade sem exercer o trabalho no bem. Se engana, ela falava. E é a pura verdade. Porque é através do trabalho no bem que faz o quê? Que traz o nosso equilíbrio. Que traz o nosso equilíbrio para que haja uma continuidade do trabalho mediúnico. Então, o que faz esse trabalho no bem? O que faz nós pensarmos no bem, trabalharmos no bem, nos disciplinarmos e adquirirmos esse elevado teor de radiação mental que Aulus fala para o André Luiz? A fé. A fé transformada em quê? Em bons pensamentos, transformada em ação, que é o que Emmanuel está nos falando aqui. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente. Por isso que é uma coisa individual. Isso é uma coisa individual. Isso cada um de nós, através da nossa própria consciência, isso nós podemos dizer a nós mesmos. Os espíritos, eles podem até observar, através da nossa aura, através da nossa chegada no mundo espiritual, com as nossas
dificuldades e tudo mais, porque a nossa aura é o nosso cartão postal, a nossa carta de referência para a entrada no mundo espiritual. Mas, ele diz assim, se tem fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente. Qual, se a oração sem boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Então ele constantemente está falando, não adianta só a boca, da boca para fora, porque é preciso o quê? A ação. É preciso, não adianta nós nos limitarmos a falar palavras bonitas, num português muito correto, ou às vezes num português mais assim arcaico, naquela coisa bonita, naquele diálogo bonito, mesmo nas nossas preces, mesmo nos nossos pensamentos, nas nossas preces. É preciso o quê? A ação. É preciso seguir as palavras de Jesus, que diz assim, quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Então nós precisamos fazer o quê? Uma ação no bem, para que a nossa prece chegue até alguma instância do mundo espiritual e possa ser ouvida pelos espíritos superiores. Então, e ele diz aqui no último parágrafo, se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Quando nós nos aperfeiçoamos para nós, mas diz o Emmanuel aqui, que nós também nos aperfeiçoamos para o outro. Nós aperfeiçoamos o nosso espírito também para o outro. E nos aperfeiçoamos para nós mesmos. E ele diz, e é interessante que ele diz aqui, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário no próprio burilamento. Isso me remete a um outro caso, dentro do mesmo capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, dentro do mesmo capítulo, Equipamento Mediúnico, aonde eles vão observar uma médium chamada Celina. É uma mulher que está sentada lá, e eles vão observar o equipamento mediúnico. Eles estão usando o psicoscópio. Na verdade, que é aquele equipamento que parece um óculos, que o André Luiz descreve como um óculos, mas nós não vamos nos ater agora ao psicoscópio. Vamos pensar aqui como é no dia a dia como nós podemos trazer na prática o que o Emmanuel diz aqui, o esforço diário no próprio burilamento. Então eles chegam perto de uma médium, essa médium se chama Celina, eles observam, o Aldo diz, é uma mulher que está já atravessou meio século de existência física, tem lá seus 50 anos, 50 e poucos anos, conquistando significativas vitórias. E que vitórias são essas que a Celina conquistou? Então ele começa a descrever aqui algumas coisas que aconteceram na vida dessa Celina, que dão o quê? Que dão para ela a oportunidade dela poder trabalhar através do burilamento próprio que o Emmanuel nos fala aqui. Através da fé. A fé que nos leva a quê? Ao burilamento próprio. Então ele diz assim, suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara
na tarefa de sacrifício. Então ela veio com uma tarefa de sacrifício para quê? Com aquele esposo, e suportou legiões, o assédio de compactas legiões de ignorância. E o que faz Celina suportar o assédio dessas compactas legiões de ignorância? O próprio burilamento. A fé. O que faz elas ter esse burilamento próprio? A fé. E aí ele continua que ela foi perseguida e diz lá, até o momento da mediunidade. E ela passou a trabalhar com a mediunidade. Então ela tem alguns tipos de mediunidades aqui. Ela tem alguns fenômenos, faculdades medianímicas que ele chama, que o Aulus chama de faculdades medianímicas. Ele diz assim, a clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica, o desdobramento da personalidade. De repente ela virou tudo isso, assim, foi uma metamorfose. Foi o quê? Uma conquista dela. Foi uma conquista através do autoburilamento. Como? Enfrentando o casamento difícil, enfrentando as entidades lá, o assédio das compactas legiões, que tornaram Celina o que ela é hoje, Celina, a médium Celina, lá do livro. A médium Celina do livro. E que ele diz assim, mas como é que ela houve essa modificação? Como é que ela é vista do ponto de vista do plano espiritual e que serve de exemplo para a gente? Como ela é vista lá pelo Aulus? E o Aulus diz assim para ele: diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível às forças da sombra. Ele não diz aqui que as forças da sombra sumiram a partir do momento em que ela mudou, em que ela começou. Ele diz aqui o quê? Assimilando elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível às forças da sombra. Então, o que ocorre com a Celina? O que ocorre com essa criatura que está sentada lá na sala de desenvolvimento mediúnico, que a gente olha assim e fala, pô, a gente também não está à cata de ficar observando cada médium e cada mediunidade, mas do ponto de vista do plano espiritual, por isso que é importante a obra do André Luiz, por isso que é importante ler o Evangelho, as obras do Chico, a codificação, e fazendo uma comparação entre todas as obras. Por que é importante ali? É importante observar que aquela criatura, ela fez o quê? Ela foi crescendo através do quê? Através de cumprir as suas obrigações na Terra, o casamento difícil lá, que não deve ter sido fácil, e os estudos edificantes que ele diz aqui, e foi se transformando no quê? Num acumulador espiritual de energias benéficas. Ela é um dínamo, na verdade, né? Ela acumulou essas energias benéficas, e aí a mediunidade, ali, sentada lá na sala de desenvolvimento mediúnico, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar vai colocar para os espíritos, vai colocar em obras lá dentro da sala de desenvolvimento mediúnico, ela vai colocar todo esse potencial. Ela vai colocar o potencial dela mediúnico, mas não é um potencial mediúnico vazio. Porque ele nem pode acontecer, ele nem existe, esse potencial mediúnico vazio, se não houver o quê? Observar o tempo, observar o trabalho, os estudos edificantes,
disciplinar-se no exercício da renúncia, cultivar a bondade, trabalhar no bem. Aí, eu sempre gosto de lembrar isso. Nós temos inúmeras dificuldades. Nós temos erros gravíssimos. Vou falar por mim. Tenho erros gravíssimos. Tenho problemas gravíssimos. Mas, o que nos diz o Emmanuel na mensagem dele também? Que nós precisamos, à revelia dos nossos erros, nós precisamos ser úteis. À revelia dos nossos erros. Nós precisamos ser úteis. Porque se nós ficarmos parados no caminho, mas eu tenho erro, eu erro aqui, eu sou impaciente, eu sou mal educado, eu sou não sei o que, estou falando por mim, sou impaciente, sou mal educado, dou patada aqui, dou patada lá, e eu vou parar a minha tarefa? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar burilar esses meus defeitos, eu vou, no trabalho, vou burilar esses meus defeitos, mas eu não vou parar a minha tarefa. Por quê? Porque se eu parar, vai ser muito pior. A gente vê, às vezes, as pessoas, elas tão empolgadas na tarefa mediúnica, tão empolgadas no trabalho assistencial, e de repente elas falam, acabou o meu tempo. Acabou, agora eu vou parar, agora eu vou desistir, agora eu acho que... E se afastam. Isso é qualquer pessoa de qualquer idade. E de repente... anos depois você encontra com essas pessoas chegando aqui no grupo, elas voltam para o grupo e o que acontece? Elas falam para você, puxa vida, às vezes as pessoas estão em frangalhos, estão passando momentos tão difíceis e voltam para o trabalho, e voltam a exercer as suas tarefas, começam novamente o burilamento, começam novamente o estudo, e é importante isso. E é bom que elas voltem, é bom a gente encontrar esses amigos, porque nós ficamos felizes que eles voltam, nós ficamos felizes que eles continuem no trabalho junto a nós, porque o trabalho não é de uma pessoa, o trabalho é de equipe, é uma teia de trabalhadores que fazem as casas espíritas. Não é só o trabalho de uma pessoa, de uma diretoria, não, é um trabalho conjunto, é um trabalho de toda a equipe que está o quê? Através da fé ligada ao plano espiritual. E a gente fica feliz quando a pessoa volta. E a gente fica triste quando a pessoa vai embora, porque fala, puxa vida, ela vai embora e nós vamos perder muitas vezes um trabalhador. Pode voltar depois e volta, porque isso é um problema da consciência, porque nós temos a certeza do quê? Que nós tivemos um compromisso no plano espiritual. Nós fizemos um compromisso no plano espiritual. E às vezes a gente tenta escapar pela tangente, escorrega daqui, escorrega de lá, e tenta dar uma burlada nesse trabalho, dar umas escorregadas, e o que acontece? E os projetos que nós assumimos no plano espiritual, os compromissos que nós assumimos no plano espiritual. Por isso que é bom nós estarmos em prece. Porque a prece permite o quê? Com que os espíritos superiores venham até nós e falem assim, olha, eu sei que você está tentando escorregar, eu sei que você está tentando sair pela tangente, porque está lá maquinando, mas no momento que você está em prece, eles nos intuem. Para quê? Para que haja uma continuidade dentro do trabalho. Já passou 5 minutos da hora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eles falaram da Celina, a vivência dela mesmo. E eles vão estudar mais para frente cada um desses métodos. Que eles comentam o quadro, acho que um quadro, e o dela, ela viu o quadro que os outros médios não vê, sabe? Ela tem uma mediunidade bem desenvolvida. E ele continua no livro Nos Domínios da Mediunidade, falando sobre cada um dos métodos. Eu dei uma prévia aí do livro, agora nós vamos continuar no estudo. Aí todo mundo vai pegar o livro lá Nos Domínios da Mediunidade e vai ler. Boa noite, então, obrigado. Pode passar para os outros trabalhos.